Você é uma jovem, um jovem, que Deus tem um futuro maravilhoso. Se você quiser seguir o conselho do tchá-tchá-tchum-tchum, você amanhã vai estar grávida. Você amanhã vai ser usada. Você amanhã vai ter 1, 2, 3 filhos. Vai ser contaminada pela AIDS. Vai ser morto num assalto. Vai ser usado pelo traficante. E você vai amanhecer no inferno. Mas nessa noite, o pastor Jorge, usado por Deus, ele te tira desse lugar. Para que você possa abrir os teus olhos, abrir o teu coração. E entender que Deus tem uma realidade maravilhosa para você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sou inspetor de polícia. E todo dia eu estou vendo isso. Estou vendo jovens que tinham um futuro tremendo no futebol, na música, se perdendo. Porque deram ouvidos ao inferno. Aquela música, aquela palavra, aquele conselho do traficante, em vez de ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir o pastor, acabaram dando ouvidos e morreram. Você nessa noite, você pode achar muito chato, mas nessa noite Deus está falando com você, dizendo, não dê ouvidos a isso. Estude, se esforce, porque Deus tem um outro lado esperando que você chegue. Tem um futuro esperando para você. E eu estou falando aqui com empresários, eu estou falando com jovens hoje que não tem nem um tênis para colocar, mas Deus amanhã vai ter uma casa, uma família abençoada para você. Você vai ter um futuro, você vai estudar e você vai ser um vencedor. É isso que Deus está esperando para você, no nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz que os discípulos foram. Os discípulos aceitaram o convite de Jesus de sair daquele lugar e ir para o outro lado. E quantos querem chegar ao lugar que Deus já preparou para você? Quantos querem sair da realidade que estão vivendo? Quantos estão felizes com a realidade que estão vivendo aqui? Você está feliz com a vida que você leva? Você está feliz com a vida que você vê os seus pais levarem? Você está feliz com a casa que você tem? Você está feliz com o emprego que você tem? Eu não estou dizendo que você não deve agradecer por aquilo que você tem. Mas no seu coração, você volta todo dia para casa com alegria. Ou você no seu coração diz, que coisa, mais uma vida eu vou ter que ouvir aquela gritaria, ver o meu pai bêbado todo dia, xingando a minha mãe, batendo nela. O meu marido que não me respeita, que não me desonra, que me força a fazer o que eu não quero. Nessa noite, Deus está dizendo, é hora de você dar um basta e dizer, Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo, mas eu não consigo ser diferente. Eu sei que em mim acontecem umas coisas estranhas, os sentimentos estranhos, os pensamentos estranhos. Eu sei que eu não fui criado para fazer o que eu estou fazendo, mas de repente eu me vejo fazendo e eu tenho atração por coisas que não devia. Sabe que nessa noite, isso é o mal que está operando no seu coração. E que Jesus quer tirar. E sabe como Jesus tira isso do seu coração? Esse sentimento ruim que você tem vontade de matar, de bater, de dar tiro. Quando você diz, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar e me levar para o outro lado. Os discípulos embarcaram no barco. E nessa noite tem um barco neste lugar. Que você já entrou. Quando você entrou naquele ônibus. É um ônibus? Quando você entrou naquele ônibus, você embarcou no barco de Jesus. Você embarcou para sair daquele lugar para uma melhor. É óbvio que assim como os discípulos tiveram dificuldades, você vai ter. Eu também tive. Eu também tenho. Não é porque eu estou andando com Jesus há 25 anos que eu não tenho dificuldade. Eu também tenho. Mas o Senhor Jesus me ajuda a vencê-la todos os dias, uma por uma. E aqui o versículo 24 diz assim, entretanto o barco já estava muito longe. Há muitos estádios açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, eles estavam no barco, queriam andar com Jesus, sabia que Jesus era o único que podia garantir para eles um futuro longe do álcool, um futuro longe das drogas,
um futuro longe da prostituição, da humilhação, de um casamento fracassado, de uma vida de desemprego. Quando eles entraram naquele barco e foram, diz que o dia que era maravilhoso começou a se levantar uma grande tempestade. E diz que o vento não era a favor deles. O vento não estava levando eles para chegar mais rápido, mas diz que o vento era contrário. O vento estava vindo contra eles, para que eles não chegassem no lugar. Eu sei que você tem enfrentado oposições. Eu sei que ventos fortíssimos têm soprado contra a sua vida. Você quer, mas há uma força que muitas vezes vem e bate e te faz voltar para trás. Você dá 2 passos para frente, volta 10, 20. Você começa muito bem, agora vai. E você vai, quando vê, cai e volta para o estado pior que era. Isso são ventos contrários, são forças espirituais da maldade que têm trabalhado para não fazer com que você saia do lugar que você está. E diz também que além dos ventos serem contrários, diz também que as ondas eram agitadas, que simboliza a falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio. A falta de uma estrutura emocional. De não ter equilíbrio. Na hora da luta você não consegue ter calma. Você abre a boca e fala, e depois que falou, está falado, e não adianta. Você tem que pensar, quando alguém fala lá, você aguenta. Não replica, não, eu é assim. Não, tem estrutura, tem equilíbrio. Deus quer dar para você equilíbrio, estrutura emocional, para que você possa ter sabedoria, graça para resolver as coisas. Porque elas serão resolvidas se você tiver calma. Se você não se precipitar. Se você não entrar na turbulência que está vindo contra você, exatamente para fazer o seu barco virar. Nessa hora, tudo que você precisa é ter calma, porque Jesus logo vai intervir na sua vida. Amém? E ali diz a palavra de Deus, versículo 25, na 4ª vigília da noite, quando a noite de fato era plena, quando a escuridão era total, quando eles não conseguiam ver um palmo diante dos seus olhos. Ei, olhe para mim aqui, em nome de Jesus. Diz que na 4ª vigília da noite era quando de fato meia-noite, meia hora da madrugada. Quando já era noite mesmo, quando a escuridão era plena. Nessa hora Jesus está vindo, um vento contrário, falta de equilíbrio, ondas agitadas. E ainda para melhorar a situação, que já era difícil, escuridão total, não tinham visão, não tinham direção, não tinham saída, não sabiam para que caminho seguir. Talvez essa noite eu estou falando com pessoas nessa situação, que não sabem que situação, que direção vão tomar na situação que estão vivendo. Não conseguem ver uma saída. A escuridão. Não tem estrutura, não tem calma, não tem paz. Precisa tomar remédios e mais remédios para poder dormir. E todo dia parece que sempre o mundo está de mal contra você. Quando vocês estão passando por situações assim? Eu sei que você mesmo não tem levantado as mãos por vergonha. Você sabe que em uma dessas áreas você está inserido. Falta de paz, falta de equilíbrio emocional. Não tem saída, não sabe que caminho seguir. Não tem direção. Está sempre andando em círculo. E dessa forma você cansa. De repente você já não tem mais nem atitude. Quantos homens eu conheço que não têm atitude? E tudo como precisa ter atitude. E já não tem mais atitude. Porque perdeu a esperança, perdeu a força, perdeu o vigor. Mas a palavra de Deus diz que nesse momento que tudo parecia estar perdido, na 4ª vigília da noite, quando as ondas eram agitadas, quando os ventos eram contrários, tudo dizendo, você não vai conseguir, o teu barco vai virar. Quantas pessoas têm dito para você, você não vai dar certo,
você não faz nada certo, você é um inútil, você não presta. Isso era o que essa realidade estava dizendo para os discípulos. Mas na quarta vigília, quando o problema era total, quando parecia que nada ia dar certo, versículo 25, quem tem Bíblia abre aí. Foi Jesus ao encontro deles. Foi Jesus ao encontro deles. Hoje Jesus foi ao teu encontro, meu irmão. Mais uma vez Jesus foi ao teu encontro, te tirar do lugar em que você estava. Os discípulos não podiam sair daquele lugar. Eles estavam tomados, o vento era contrário, eles queriam, mas não conseguiam avançar. Pelo contrário, eles voltavam para trás. As ondas eram agitadas, eles estavam ali porque não conseguiam ter equilíbrio. E você não tem direção quando você não tem equilíbrio, porque o barco é jogado para um lado e para o outro, e você não consegue ter uma visão porque você está desequilibrado. E a escuridão, falta de visão. Mesmo que você não tenha força de sair da realidade que você está, Deus não está impedido de chegar aonde você está. Você está entendendo isso? Eles não podiam sair porque estavam subjugados, oprimidos por uma força maldita, maligna, de todas as formas, 3 forças agindo sobre a mesma situação. A escuridão, a falta de equilíbrio e o vento contrário. A pressão da galera. As pessoas dizendo que, rapaz, você vai ser crente agora? Você vai deixar de ficar com fulano, beltrano, de dar beijo na boca? Agora você vai virar crente? A pressão daqueles que não são nada e estão dizendo para você não ser nada como eles. Fica com fulano, fica com beltrano. E quando você ficou com todo mundo e todo mundo aquele, amanhã ninguém te respeita. Deus está dizendo para você, você tem valor. Eu te amo, eu morri na cruz. Não importa que a tua vida esteja estragada, mas eu hoje vim para te aperfeiçoar, para transformar o teu choro em alegria. Eu tenho um futuro para você. Você sabe que Deus está falando com você, você pode até estar rindo, mas você sabe a miséria da vida que você está vivendo. E nessa noite, Deus foi até lá dizendo, eu tenho um futuro para você, jovem. Eu tenho um futuro para você, menino. Eu tenho um futuro para você no nome de Jesus. Deus pode. Ele transformou minha vida. Quem está falando com vocês aqui é alguém que foi explorado sexualmente quando era menino. Eu fui abusado sexualmente quando menino. O diabo dizia para mim que eu... Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. E eu sei que muitos meninos aqui foram. Mas Deus transforma a nossa vida. Amém. Deus me deu um nome, um sobrenome, me deu uma família abençoada. Eu tenho 2 filhos lindos. Deus me deu condição de vencer, de prevalecer. E isso Ele vai fazer na sua vida. Eu não sei quem você é. Eu não sei o seu nome. Mas eu sei que nessa noite o diabo perdeu na sua vida. Amém. O diabo perdeu na sua vida. Porque nessa noite algo poderoso está sendo depositado no teu coração. Para que a sua vida seja transformada. Sabe por que eu não tenho vergonha de falar nisso? Porque eu tive um encontro com Jesus. Eu não tenho do que me envergonhar. Eu não tinha referência de um pai amoroso. Eu não tinha referência de uma mãe amorosa, porque ela me teve e eu não conheci meu pai. Eu fui um fruto inesperado. Por muito tempo eu fui um peso para minha mãe. Eu fui alguém que veio a esse mundo que alguém não quis. Mas Jesus, um dia Ele me encontrou e disse, eu quis que você viesse a esse mundo. E isso mudou a minha vida. Isso me deu ânimo, isso me deu força para ser alguém. Para lutar, para batalhar e para olhar nos olhos das pessoas e falar de alguém que transformou minha vida e que pode transformar a sua vida também e que quer garantir para você um futuro.
Não importa que os ventos sejam contrários, não importa quanto se levante contra você, importa é que existe um Deus que criou o céu, a terra, e nessa criação Ele te colocou, e você faz parte do plano de Deus. E eu tenho aprendido que um com Deus é maioria. Não importa quanto se levante contra você, quantos venham te atemorizar, te ameaçar, o importa é o que Deus tem falado a seu respeito. Importa é que Deus vai usar todo esse talento e esse potencial para fazer coisas maravilhosas. Eu profetizo isso sobre a tua vida, menina. Você vai ser um instrumento que Deus vai usar poderosamente. Olha para mim. Como é o teu nome? Davi, você vai ser um rei nessa terra. Eu profetizo que você vai ser um rei, um príncipe nessa terra, no nome de Jesus. Nessa noite, Deus está separando para nós estarmos aqui. Você não sabe quem eu sou, eu não sei quem você é. Mas o Deus que me trouxe aqui nessa noite, Ele trouxe para liberar uma palavra poderosa para o teu coração e que não vai deixar você descansar quando você estiver lá na boca do fumo, quando você estiver na boca da prostituição, quando você estiver para fazer a coisa errada. Essa palavra vai despertar você e vai dizer, não, Deus tem um outro lado, Deus tem um futuro para mim. Aleluia. Quando você estiver a ponto de beber novamente daquela bebida maldita, você não vai colocar uma gota de álcool na boca, porque você, Deus te escolheu. E o Espírito Santo vai te fortalecer. Quando eles estavam lá, Jesus veio andando. Quando a noite era escura, tremendamente escura, Jesus veio andando ao encontro deles, andando por sobre as águas, aquelas águas que eles não tinham condição nem mesmo de navegar, porque não tinha equilíbrio. Jesus vem andando no meio da escuridão. Ei, olha para mim, deixe os visitantes. Jesus vem andando no meio da escuridão. Jesus vem rompendo com toda a opressão e dificuldade que tem te limitado. Aquela visão, aquela direção que você não consegue ter. Jesus vem andando no meio da escuridão para ser a tua saída. Para ser a tua porta no meio do nada. Quando você só enxerga nada, Jesus é a porta que vai te levar para o outro lado. E quando os ventos são contrários, Jesus vem soprando um novo fôlego de vida sobre a tua vida. E Jesus diz para eles: quando eles começaram a ver aquele vulto na escuridão, andando por sobre as águas, eles disseram: é um fantasma. É um fantasma. É um fantasma. Agora o fulano veio para me matar. Ele falou que ia me matar e agora ele veio para me matar. Quando tudo parece que está perdido e parece que vai piorar, Jesus vem andando para dizer: não é um fantasma. Não é aquele que te ameaçou. Sou eu. Não tenha mais medo. Não tenha medo. Tenha esperança. Tenha confiança em mim. É um fantasma. E eles começaram a gritar um aos outros: é um fantasma. Eles não conseguiam ver, mas é um fantasma. E ele diz: é um fantasma. E ele diz: pô, é um fantasma. E os dois começam a dizer: é um fantasma. E todo mundo começa a dizer: é um fantasma. Você acredita em fantasma aqui? Eu acredito. Você acredita em fantasma? Eu tenho medo. Tu precisa ter um encontro com Jesus. Vamos orar por ti nessa noite. Não existe fantasma. Existe Deus. O problema é que nós damos ouvidos ao que os outros dizem. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. E nós damos ouvidos a cegos. E o que cego vê? Nada. E ele diz para ti: rapaz, não vai ter jeito para você. Ele não está vendo nada. Ele diz para você: não vai ter jeito. Ele não consegue ver um futuro porque ele é cego. E você dá ouvido para o cego.
cego vai dizer para você? Qual é a previsão do cego para você? Está tudo escuro. Mas o dia está lindo. Cara, esse dia está tudo escuro. Você precisa, no meio da escuridão, ouvir não as pessoas, ouvir Jesus, que é a luz, que é o caminho por sobre aonde não há. Jesus vem andando por sobre as águas nessa noite, da dificuldade que você está vivendo, para dizer: eu vim para te ajudar, eu vim para te mostrar uma nova possibilidade para a tua vida. Você não sabe como sair dessa situação, da escuridão, do medo, da incerteza, mas eu vim andando por sobre tudo isso, vencendo tudo isso, para te tirar dessa situação e para te levar para um novo tempo, um novo lugar, para uma nova história. Amém, meu mano? Amém? Amém. Não temas. Essa é a palavra de Jesus no versículo 7. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu. Não, o quê? Não tema. Não tenha medo. Diz para o teu irmão, diz para o pessoal do teu lado: não tema. Diz para ele, não tenha medo, João. Não tenha medo de fantasma. Diga para a pessoa do teu lado: não tema. Davi, não tema. David, não tenha medo. Segunda-feira vai ser uma bênção para a sua vida. Amém. O mês de julho vai ser uma bênção na sua vida. Você que está mal no colégio, Deus vai colocar uma pessoa ao seu lado para lhe ajudar naquela matéria. Não tema, você não vai rodar. Você vai ser capaz, sabedoria vai vir sobre você. Não tema. Porque para uns, o maior medo deles é rodar mais uma vez no colégio e tomar no final do ano uma camaçada de pau, como eu tomava quando eu rodava. Então, o meu terror era esse. O do outro é continuar desempregado, o pai de família. Para cada um de nós, os nossos temores são diferentes. Mas para cada um de nós, Deus está dizendo: não temas o diagnóstico da AIDS que foi dado sobre você, porque eu vou te curar, eu vou te restaurar. Eu vou mostrar que eu sou um Deus que venho andando por sobre as águas, para te alcançar, para te transformar, para te dar um futuro, porque tem um outro lado esperando para você. Amém? Não temas, sou eu. Disse Jesus: sou eu. Não tenha medo. Versículo 28. Respondeu Pedro e disse: Senhor. Agora imagine aqui, galera, ó. Imagine aqui, igreja. Eles estão num barco, estão com medo, tudo escuro. E Jesus disse: sou eu, não tenho medo. Pedro, que estava lá tremendo de medo, ele estava totalmente incapaz de crer que algo pudesse acontecer. E quando Jesus vem andando por sobre as águas dizendo para ele: sou eu, eles não conseguiam ver, porque a noite era plena, mas eles o quê? Ouviram a voz de Jesus. Eles não conseguiam ver, mas eles conseguiam o quê? Ouvir. Ei, talvez você não consiga ver hoje tudo que está sendo colocado diante de você, não seja algo que te estimule a confiança a dias melhores. Mas o importante não é o que você vê, mas é o que você ouve. Porque é o que você ouve, é a quem você ouve, que vai te dar condições de você chegar lá. A quem que você está ouvindo? Você está ouvindo a novela? Você está ouvindo o Sérgio Zambiase? Você está ouvindo quem? O traficante lá na escola? Quem? Quem é? Que tipo de conversa é essa que tem entrado no seu coração, pelos seus ouvidos? Através da música? Porque toda música, ela traz uma mensagem. E você canta, repete aquela mensagem maldita, que você não sabe nem o que está cantando. E aquilo vai tomando forma dentro de você. Mas Jesus falou a eles: não temam, sou eu.
E Pedro, quando ouve aquilo, diz: Senhor, eu não consigo te ver, mas eu reconheço essa voz. Essa voz é do meu amigo Jesus. Essa palavra eu conheço esse som. Glória a Deus, é Jesus que está vindo a esse lugar. E Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, me faz ir ao teu encontro andando por sobre as águas. Senhor, eu quero experimentar isso que o Senhor está experimentando. Eu acho muito estranho esse negócio de igreja, esse negócio de crente, vão ali, cantam, eu não entendo, mas eu sei que eles têm uma alegria diferente. Deus, então me dá essa alegria. Nessa noite, eu não sei nem por que eu entrei nessa igreja, por que eu entrei naquele ônibus. Mas você entrou, você chegou até aqui, e você está ouvindo um cara muito mais estranho ainda falar que você. Mas essa palavra, ela está entrando no seu coração, e alguma coisa que esse cara estranho está falando, está dizendo: rapaz, isso faz sentido mesmo. Sabe o que ele está falando? Até que tem sentido. Nessa noite, como Pedro, diz no teu coração para Deus: Deus, eu quero isso para mim também. Eu quero ser alguém. Eu quero ter um futuro. Eu quero chegar do outro lado. Pedro disse: Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro andando por sobre as águas. Pedro estava pedindo para Deus algo que homem nenhum tinha conseguido, que era andar por sobre as águas. E Deus está dizendo para você: se você crê, tudo é possível aquele que crê. Não há impossível para Deus, não há impossível para quem anda com Jesus. Não é impossível que você se torne um grande homem de negócio, uma grande mulher de negócio. Não é impossível que você passe na URGS. Não é! Tudo é possível aquele que crê. Só depende de você crer, de você querer, de você abrir o coração para Deus. Pedro disse: eu quero andar por sobre as águas, Senhor. Eu quero andar por sobre a miséria desse mundo. Eu quero sair do atoleiro e eu quero sair para fora. Eu quero vencer, eu quero prevalecer. Pedro pediu com fé. Por que você não pede nessa noite? Na realidade que você está sendo afogado, sendo humilhado, sendo travado, jogado para trás, sempre para o último da fila. Quando você chega ali, no primeiro da fila, alguém diz para você: vai para o fundo da fila. Nessa noite Deus está dizendo: por que você não pede para mim? Por que você não pede para mim uma oportunidade de ser diferente? De ter um novo coração, de ter uma nova visão, de ter uma nova mentalidade, de pensar coisas, em vez de pensamento de morte, pensamento de vida. Para que você seja o agente de transformação e de salvação da sua própria casa, da família. Talvez através de você, jovem, Deus vai entrar na tua casa, vai transformar o teu pai e a tua mãe, vai salvar os teus irmãos. Deus manda ir, me deixa ir a teu encontro andando por sobre as águas. E Jesus disse para ele: vem. Jesus disse: rapaz, você não pode, isso não é para ti. Você não sabe nem falar, você não se veste nem bem. Não, Jesus não falou nada disso. Você não põe gravata, você não põe terno, você não sabe cantar. Jesus disse para ele: vem. Nessa noite Jesus está dizendo para você: vem. O reino dos céus está aberto para você. A porta da esperança está aberta para você. A porta da nova oportunidade está aberta para você. Não interessa o que você fez ontem, o que você fez até agora de tarde. Quantos baseados você fumou? Quantas pedras você queimou? Quem você enganou, quem você mentiu? O que passou, ficou para trás. O importante é que você está na presença de Deus. E Ele pode mudar a tua história. Jesus falou para ele: vem. Vem! E nessa noite o convite de Jesus para você é esse: vem. Vem. Prepara a faixa 7 para nós, Aline, por favor. Pedro saiu do barco. Pedro ouviu a palavra, o convite de Jesus. Olha só, estou terminando, só um pouquinho, pastor. Pedro ouviu a palavra de Jesus, de sair do barco. E os outros colegas dele que estavam no barco disseram: rapaz, tu está louco?
Você vai sair do barco, mas você vai se afogar. Você vai sair, você vai... Tá louco? E ele diz, não, Jesus está ali, eu quero estar com Jesus. Não adianta eu estar com você, fulano. Não adianta eu estar com você, Mateus. Não adianta eu estar com você, Tiago. Porque se eu ficar com você nesse barco afunda. Mas se eu estiver com Jesus, mesmo andando por sobre as águas, Ele me mantém de pé, Ele me mantém em vitória. Não adianta eu colocar minha esperança no homem, no fulano, no ciclano. Eu preciso colocar minha esperança em Deus. E Deus não está no barco, Deus não está na turminha, Deus não está na galera. Jesus está na igreja, Jesus está nas águas. E eu quero estar com Jesus, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero algo diferente. Pedro abriu mão da galera. Pedro abriu mão da melhor amiga. Porque ele descobriu um amigo melhor e mais poderoso e que tinha um futuro para ele. Talvez o teu amigo seja muito legal, mas o que ele está fazendo não é legal. E se você continuar andando do lado dele, você amanhã vai estar fazendo não o que ele faz, mas coisa pior ainda do que ele. Nessa noite, Jesus está te convidando para você sair do barco. Eu vou cantar uma canção. Ei, eu vou cantar uma canção. Você fecha os teus olhos. E assim como Jesus convidou Pedro para sair do barco, disse, vem. Nessa noite Deus está te convidando para algo novo. É algo novo, é algo que você não experimentou. Se a tua vida está legal, se o que você está vivendo você acha que está bom, você pode continuar como você está. Mas o teu barco não vai muito longe. Ou você nessa noite abre o teu coração e convida Jesus para entrar. Quando eu estiver cantando a música, eu vou convidar você. Se você entendeu a mensagem de Deus para a sua vida, você sai do teu lugar, como Pedro saiu do barco. Esquece quem está do teu lado, porque na hora que o bicho pegar, não adianta, ele não vai estar do teu lado. Vem para Jesus, pode largar ele. Nós profetizamos vitória, profetizamos, Senhor, um tempo sobrenatural, um tempo de andar por sobre as águas. Um tempo de andar por sobre o natural. De andar nas possibilidades e no poder e na revelação do teu Espírito. Eu quero abençoar a vida do pastor Jorge. Um homem que tem feito a sua parte. Um homem que tem visualizado o teu reino, que tem olhado para as pessoas com os teus olhos, Senhor. O seu coração tem pulsado no coração dele. Deus, ele não está fazendo isso porque ele é bom, mas ele está fazendo isso porque ele sabe da onde o Senhor o tirou. O que o Senhor fez na sua vida e o que o Senhor continua fazendo. Deus, ele ama a Restinga. Ele ama esse lugar. Ele foi plantado nesse lugar, Senhor. E eu oro agora para que o Senhor possa fazer com que as raízes da fé dele possam realmente estarem aprofundadas, Senhor, e encontrar a água, o rio do teu Espírito, da revelação do Senhor. Para que ele possa frutificar nessa terra, nessa geração, frutos que não serão roubados. Frutos que vão alimentar multidões. Frutos de arrependimento, frutos de transformação, frutos de libertação, frutos de uma palavra poderosa. Vem sobre ele, Espírito Santo. Revela o teu poder, revela o teu querer, a tua unção sobre a vida do pastor Jorge. Faz com que do seu interior, como diz a tua palavra, se creres em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva. Senhor, faz com que a boca dele possa jorrar vida. Água em abundância para um tempo de seca, para um tempo de desespero que as pessoas estão vivendo, Senhor. Que ele possa ter uma palavra de vida, uma palavra que venha sobre aqueles que estão mortos nos hospitais, nos leitos. Se ele seja chamado para orar pelas pessoas e que a oração dele possa levantar o enfermo, curar o enfermo. Ó Deus, ressuscitar os mortos. Que haja ressurreição de vidas aqui na Restinga, Senhor. Através do ministério do pastor Jorge. Que muitos jovens que estão andando no caminho da morte possam ser resgatados para o caminho da vida. No nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.